príncipe da paz, venha sobre nós. Reina, reina, toma o seu lugar. Príncipe da paz, reina sobre nós. Reina, reina, toma o teu lugar. Glória a Jesus. Pastor Mamadou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou ouvindo muito bem. Glória a Deus. Nous remercions le Seigneur pour cette soirée. Louvamos a Deus por esta noite Et également, je remercie le Seigneur pour ce privilège e eu louvo a Deus igualmente por este privilégio qui nous donne cette soirée afin de partager avec vous que Ele nos dá a oportunidade de compartilhar tudo que Ele tem feito. ce que le Seigneur fait de l'autre côté du continent africain. O que o Senhor tem feito no outro lado do continente africano. Et je me réjouis de la présence des imminents serviteurs de Dieu ici présents. E eu louvo a Deus pela presença de vários servos que estão aqui nesta Parce que noite. hier, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Eu sei que ontem Deus ele falou de uma maneira muito profunda no meu coração. Et je sais que le Seigneur continuera à parler. E eu creio que o Senhor ainda vai continuar a Et falar. Dieu continuera à élargir nos cœurs. E eu sei que o Senhor ainda vai acrescentar um pouco mais a cada dia. Élargir nos cœurs par rapport à l'œuvre missionnaire. Vai acrescentar tal amor pela obra missionária. Cette grande commission que notre Seigneur Jésus, environ 2000 ans, nous a laissée. Esta grande ordem que foi dada pelo Senhor Jesus. Et cela fait presque 8 ans que nous travaillons au Burkina Faso. Já fazem mais de 8 anos que trabalhamos em Burkina Faso. Et notre objectif, c'est l'implantation d'églises. E o nosso objetivo é implantações de igreja. Et nous allons parler de ça dans les jours à venir. Então, nos dias que virão, nós estaremos compartilhando sobre o nosso trabalho que realizamos em Burkina Faso. Également, nous travaillons avec des enfants qui sont un peu spéciaux. Igualmente, nós trabalhamos na área social com crianças que são muito especial. Et on aura le temps de vous expliquer de long à large. E nós estaremos explicando de todas as maneiras para que vocês venham entender. Et ce soir, j'aimerais partager sur ma conversion. E nesta noite eu gostaria de compartilhar como que eu aceitei Jesus. Et comment est-ce que ma famille a accepté Jésus-Christ. Como que a minha família aceitou o Senhor Jesus Cristo. Je suis né dans une famille musulmane. Eu nasci numa família muçulmana. Et j'ai grandi dans une famille musulmane. E cresci nesta família. Et mon père a eu 11 enfants. O meu pai, ele teve 12 filhos. Voilà, un est décédé. Um morreu. Et également, il avait 2 femmes. E igualmente ele tem 2 mulheres. Et pour vous, c'est quelque chose un peu choquant. Eu sei que para vocês é algo muito chocante. Mais dans ma région, dans mon pays, dans ma culture, c'est quelque chose de normal. Mas no meu país, na minha cultura, para o povo muçulmano é algo normal. Voilà, le prophète dit dans le Coran, si un homme a la capacité de prendre plusieurs femmes, o profeta diz no autorisé. Corão, se o homem tem condições de ter mais mulheres, ele tem essa autorização. Et le péché, c'est s'il prend les femmes et il n'arrive pas à les soutenir. Então o pecado é quando ele tem mais mulheres, mas não tem condições de Et sustentá-las. comme mon père était très pauvre, il s'est contenté de 2 épouses. Então, como meu pai era muito pobre, ele teve 2 esposas. Et c'est dans cette atmosphère que nous avons grandi. Então foi nessa atmosfera que eu cresci. Sans une vraie conviction religieuse. Sem uma verdadeira convicção religiosa. On partait à la mosquée, on faisait les prières. Frequentávamos a mesquita, fazíamos as On orações. nous a appris comment prier. Nos ensinávamos cada dia as On orações. nous a appris comment faire les ablutions. Como fazer abolições. Et également par rapport à la morale musulmane. E a moral muçulmana. Et comment est-ce que le Seigneur a commencé à toucher ma E famille? como que o Senhor tocou na minha família? Cela a commencé au niveau de ma mère.
foi através de minha mãe. Elle est tombée malade dans les années 80 Nos anos 80, ela ficou muito doente. et sa maladie a duré 3 ans. E essa doença foi durante 3 Elle a anos. beaucoup souffert Então essa mulher sofreu muito. et jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus s'alimenter d'elle-même. E ela não podia se alimentar dela Elle ne mesma. pouvait pas prendre sa douche d'elle-même. Ela não podia tomar banho sozinha. Et en fait, en tant que musulman, on se dit musulman, mais de temps en temps, on fait recours à nos pratiques ancestrales. Nós dizíamos muçulmanos, mas muitas vezes nós procurávamos as práticas de feitiçaria. On se dit musulman, mais quand les choses ne vont pas, on retourne dans les fétiches. Muitas vezes falamos muçulmanos, mas quando existe problemas, procuramos a feitiçaria. Et mon père allait à l'hôpital, mais il n'arrivait pas à diagnostiquer de quoi souffrait ma mère. Então meu pai levou a minha mãe no hospital e fizeram vários exames, mas não entendia o porquê do seu sofrimento. Ensuite, mon père allait voir les féticheurs. O meu pai foi ver os feiticeiros, Ils ont fait leurs pratiques, mais pas de solution. fizeram as práticas, mas não teve solução. Et également, il allait faire recours aux marabouts. Igualmente, correr atrás dos marabus, os líderes Les muçulmanos, marabouts sont des leaders religieux musulmans líderes religiosos et muçulmanos, qui ont une certaine des pouvoirs mystiques. que têm poderes místicos. Et souvent, ils arrivent à résoudre les problèmes de la population. E muitas vezes eles resolvem problemas da população. Mais de la cas de ma mère, il n'y a pas eu de solution. Mas pro caso de minha mãe não teve solução. Et ma mère s'est retrouvée encore de nouveau à l'hôpital. E a minha mãe novamente se encontrou no Parce hospital. que la situation s'était en train de s'aggraver. Porque a situação estava piorando cada Et dia. là, à l'hôpital, en train d'agoniser. Então, no hospital, no leito hospitalar, ela estava em agonia On n'avait plus d'espérance que ma mère allait vivre. e não havia mais esperança para Et ela. là, il y avait des missionnaires qui, alors, visitaient l'hôpital. E um dia havia alguns missionários que visitaram o hospital. Mais derrière cette visite, c'était humanitaire. Essa visita era uma visita humanitária, Mais derrière la visite, c'était des évangéliques. mas atrás de tudo isso era evangelização. Ils visitaient les malades Eles visitavam os et doentes ils profitaient parler de Jésus. e eles aproveitavam para falar de Et Jesus. là, ils sont arrivés au chevet du lit de ma mère. Então, eles se aproximaram do leito de minha mãe Et ils ont commencé à la parler de l'évangile. e começaram a falar do En evangelho. train de parler de Jésus. Falaram de Jesus. Et ma mère étant une bonne musulmane, E minha mãe, como uma boa a muçulmana, dit à ces personnes, ela disse a essas pessoas: c'est bien beau vos paroles, é muito linda essas mais j'ai mon palavras. prophète et j'ai ma religion. Eu tenho meu profeta e a minha religião. Et ils ont continué à insister. Mas os missionários insistiram Mais ma mère a résisté. e a minha mãe resistiu. Et ils ont demandé, est-ce qu'elle veut qu'ils puissent prier pour elle? Mas eles perguntaram: nós gostaríamos apenas de orar por você. Et elle a accepté la E prière. ela aceitou a oração. Et ces personnes ont prié pour ma E mère. essas pessoas oraram pela minha mãe. Et ils sont partis. E eles foram embora. Alléluia. Aleluia, Alléluia. aleluia, Alléluia. aleluia. Notre Seigneur Jésus n'a pas O changé. nosso Senhor Jesus não mudou. Est-ce qu'on peut dire Amen pour cela? Podemos dizer amém por isso? Jésus n'a pas changé. Jesus não mudou. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. A palavra de Deus nos fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e Et será la parole eternamente. de Dieu nous dit que la prière du juste E a palavra do Senhor nos diz igualmente que a oração do justo a une grande efficacité. pode muito em seus efeitos. Ils ont prié pour ma mère Eles oraram pela minha mãe et ils sont partis. e eles foram embora. Alléluia. Aleluia. Mais ma mère s'est A levée. minha mãe se levantou, Elle s'est levée de son lit, ela se levantou complètement guérie, completamente curada, complètement libérée, completamente liberada, complètement libérée. completamente Ça, liberta. c'est notre Jésus, frères et Esse é sœurs. o nosso Jesus. Ça, c'est notre Jésus. Esse é o nosso Jesus. Il n'a pas changé. Ele não mudou. Il n'a pas changé. Ele não mudou. Et ma mère se retrouve à la maison. E a minha mãe retorna para casa Et voilà ce qui sortait de sa bouche. e as palavras que saíam da sua boca. Des chrétiens sont venus la rendre visite. Os crentes vieram me fazer uma Ils ont visita. prié pour elle. Eles oraram por mim Et leur Jésus m'a guéri. e o Jesus deles me curou. Voici ce qui sortait de sa bouche. Era a única coisa que ela falava. Voici ce qui sortait de sa bouche. Era isso que saía dos seus lábios. Mon père était surpris. Meu pai ficou surpreso. On était tous surpris. Todos estavam surpresos.
Et elle était rayonnante de joie. E ela estava cheia de alegria. Jésus m'a guéri. Jesus me curou. 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 Alléluia. Aleluia. Et il y avait une église dans la ville où je suis né. E havia uma pequena igreja onde eu Et nasci. elle a commencé à fréquenter les E chrétiens. ela começou a frequentar essa igreja. A commencé à fréquenter l'église. Começou a frequentar este Commencé à communion avec les frères. a ter essa comunhão com os irmãos. Mais les amis de mon père sont venus voir mon père. Mas os amigos de meu pai vieram vê-lo Et nous dit, mais toi, comment un bon musulman, e falaram, mas você como um bom tu peux muçulmano, laisser ton épouse fréquenter ses infidèles? como que você deixa tua esposa frequentar a igreja com os infiéis? Et mon père a appelé ma mère. Então meu pai chamou minha mãe C'est bien vrai que tu as reçu ta guérison au travers de ces e personnes, disse, é verdade, você recebeu a cura através dessas mais je ne pessoas, te permets pas de fréquenter ces mas personnes. a partir de hoje você está impedido de Et ma frequentar mère a a igreja. été interdite de fréquenter Então, l'église. a minha mãe foi completamente impedida de Ma frequentar a mère igreja. a été empêchée de communier avec A les minha mãe frères. foi impedida de ter essa comunhão com os Mais irmãos. j'aimerais vous dire ce soir, Mas eu quero vos dizer algo. quand Jésus fait une œuvre dans la vie d'une personne, Quando Jesus faz uma obra na vida quelle de que uma soit pessoa, la persécution, não importa a perseguição, quelle que soit la prison, não importa a prisão, quels que soient les obstacles, não importa os ce obstáculos, que Jésus fait dans la vie d'une o personne, que Jesus faz na vida de uma pessoa c'est une marque que personne ne peut effacer. é uma marca que ninguém Aleluia. pode apagar. Oh, c'est une marque que personne ne peut É éteindre. uma marca que ninguém pode apagar. Et ma mère a été empêchée de fréquenter Minha mãe l'église. foi impedida de ir à igreja. Mais à chaque moment, on la surprenait dans la chambre, Mas a cada momento nós escutávamos no quarto. en train de prier, Ela estava orando, en train de prier. orando. Alléluia, Aleluia, alléluia. aleluia. Et voici ce qu'elle disait dans sa E prière. escutem a oração que ela fazia. Jésus, je ne te connais pas, Jesus, eu não te conheço, mais je sais une chose. mas eu sei de J'ai algo. ma guérison au travers de toi. Eu tenho a minha cura por tua Tu causa. m'as donné 7 enfants. Tu me deste 7 Je filhos. te demande une Eu chose. te peço algo. Que ces 7 enfants Que estes 7 filhos viennent un jour te connaître. venham te conhecer. Et non seulement qu'ils te connaissent, Não simplesmente te conhecer, mais qu'ils viennent te servir. mas que eles venham te servir. Voilà la prière de ma E mère. esta era a oração de minha mãe. Voilà la prière de ma mère. Esta era a oração de Elle a minha mãe. prié pendant 5 ans. Durante 5 anos. Et Dieu va exaucer sa Foi prière. a Alléluia. oração que ela fez e Deus realizou. Alléluia. Aleluia, Alléluia. aleluia. Ma mère est une femme de prière. A minha mãe é uma mulher de oração. Et Régène la connaît très bien. Rejane a conhece muito bem. Elle prie. Ela ora. Elle prie. Quand je dis qu'elle prie, elle prie. Ela ora e ora. Souvent quand on va la visiter, Muitas vezes quando nós vamos na casa dela, et si elle dit, on va prier se avant ela, que vous ne partiez. se ela fala assim, eu vou orar antes que vocês venham partir. Comme je la connais, Como eu a conheço, je dis vraiment, je suis pris. eu falo para ela, mamãe, eu estou com pressa. Parce que si jamais on commence la prière, Porque se ela começa a orar, elle commence à prier. quando ela começa a orar, C'est pas une prière de 30 minutes. não é uma oração de 30 C'est pas une minutos. prière de 1 heure de Não é temps. uma oração de 1 hora. Alléluia. Aleluia, Alléluia. aleluia, Alléluia. aleluia, Alléluia. aleluia. Notre Seigneur est merveilleux, frères et Nosso sœurs. Deus é maravilhoso, irmão. Mais avec tout ce qui s'est passé dans la vie de ma mère, Tudo que aconteceu na vida de minha mãe c'était une curiosité dans la vie de ses enfants. surgiu uma curiosidade muito, muito grande na vida dos seus De filhos. savoir plus sur ce Jésus-Christ. De saber um pouco mais desse Jesus Parce qu'on Cristo. n'avait pas beaucoup de contact avec les chrétiens. Porque nós não tínhamos contato com os crentes. Et un soir, étais en train de passer devant l'église. Então, uma noite eu passei na frente dessa Mais igreja, j'étais attiré de rentrer dans l'église. mas eu fui levado de tal maneira a entrar nessa igreja. Et je suis rentré, E eu je entrei me suis assis derrière. e eu sentei bem atrás, os Et últimos il y avait bancos. une dizaine de personnes. Havia talvez 10 pessoas. Et là, je me suis assis E derrière. eu sentei bem Et atrás. je me suis dit, si ça ne me plaît pas, E eu pensei, se eu não gostar, je sors rapidement eu saio rapidamente.
pour ne pas que les personnes me voient. E as pessoas não virão que eu Et je me suis assis derrière. E eu sentei bem Et atrás. c'était juste au moment de la prédication. E era justamente no tempo da pregação. Le pasteur était en train de prêcher. O pastor estava ministrando, Mais je ne m'intéressais pas parce que je n'étais pas à l'aise. mas eu não estava tranquilo. Je n'étais pas à l'aise. Eu não estava Je me tranquilo. disais certainement quelqu'un va me voir. E eu pensava, alguém vai me ver. Mais là, lorsque le pasteur était en train de prêcher, Mas durante o tempo que o pastor pregava, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. algo extraordinário aconteceu para mim. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. E na realidade eu não entendi o que eu Mais je estava vendo. voyais une image derrière le serviteur de Dieu. Mas atrás do pastor eu via uma imagem. J'essayais de chasser l'image. E é como se eu queria tirar essa Mais imagem da minha l'image frente. était fixe. Mas era algo fixo, verdadeiro. Et je voyais quelqu'un qu'on maltraitait. E eu observava alguém que estava sendo maltratado. Il était en train d'être maltraité. Maltratado. Et il agonisait. E ele estava em Il agonia. était ensanglanté. Ele sangrava. Et il était pendu sur un bois. E ele estava sobre uma madeira. Et dans la vision, j'ai entendu mon nom. E nesta visão eu escutei o meu nome. Mamadou, ce que tu es en train de voir, Mamadou, o que você está c'est vendo? moi Jésus É eu, qui Jesus est mort Cristo, sur la croix pour toi. que morreu na cruz por tua causa. Alléluia. Aleluia. Et quand la vision a disparu, E quando essa visão passou, alors c'était au moment où le pasteur lançait l'appel. era justamente o momento que o pastor tinha feito o apelo. Je me suis avancé Eu vi à frente et je ne sais plus qu'est-ce qui s'est e passé. eu não sabia mais o que estava C'est acontecendo. après ils m'ont dit, ah, voilà, j'ai été rempli du Depois me Saint-Esprit. falaram que eu fui cheio do Santo Espírito. Alléluia. Aleluia. Et c'est comme cela que j'ai commencé ma vie chrétienne. E foi assim que eu comecei a minha vida cristã. Et mon frère aîné s'était converti avant moi. O meu irmão mais velho se converteu antes de Aujourd'hui, mim. il est pasteur. Hoje, igualmente, ele é Et pastor. aujourd'hui, tous mes frères se sont E convertis. hoje todos os meus irmãos são Mes convertidos. deux sœurs se sont As converties. minhas duas irmãs são Mon convertidas. père s'est O converti. meu pai se converteu. La deuxième épouse de mon père s'est A convertie. segunda esposa se Les converteu. 4 enfants de l'autre épouse s'est convertis. Os 4 filhos da outra esposa igualmente são Et convertidos. aujourd'hui, toute la famille est en E Christ. hoje toda a família pertence a Et Jesus. aujourd'hui, toute la famille est engagée à l'œuvre de E Dieu. hoje toda a família tem um compromisso em servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Notre Seigneur n'a pas changé. O nosso Deus não mudou. Il n'a pas changé. O nosso Deus não Il mudou. est le même hier, aujourd'hui, Ele é o mesmo éternellement. ontem, hoje e será Et la eternamente. prière de ma mère a fait la différence. E a oração de minha mãe fez a Et diferença. aujourd'hui, s'il y a des mères ce soir qui sont assis, Se nesta noite existem mães que estão sentadas oh, des enfants qui sont loin de la foi, e tem filhos que estão longe da fé, ma soeur, ne désiste pas dans la prière. irmã, não desiste na oração. Continue à intercéder. Continue intercedendo. Continue à prier pour tes enfants. Continue orando pelos seus Fléchis les genoux devant le Seigneur. filhos. Esteja diante do Senhor. Fléchis les genoux devant Dieu. Esteja diante do Et Senhor. le Seigneur va ramener tes E o enfants. Senhor vai trazer os seus Et filhos. notre Dieu est un Dieu de O miracles. nosso Deus é um Deus de Il n'a milagres. pas changé. Ele não mudou. Le ciel est toujours ouvert. O céu está sempre Le aberto. ciel est toujours ouvert. O céu está sempre aberto. Que le Seigneur vous bénisse ce Que soir. Deus nos abençoe nesta noite. Que le Seigneur vous touche ce soir. Que Deus nos abençoe nesta noite. Ces personnes qui ont prié pour ma mère, Essas pessoas que oraram pela minha mãe, certainement ils vont jamais voir ce qui s'est passé. talvez eles nunca imaginaram o que aconteceu depois da oração. Ils n'ont pas vu le fruit de leur Eles prière. não viram o fruto da oração. Ils n'ont pas vu l'action de Dieu instantanément. Eles não viram a ação de Deus de maneira instantânea. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. C'est cela l'œuvre missionnaire. Essa é a obra missionária. Il se peut que jamais on va voir le fruit de notre travail. Talvez levaremos anos para ver o fruto do nosso trabalho, ou talvez nunca veremos aqui na vida. Mais la sémence est semée. Mas a semente Aleluia. foi plantada. Alléluia. Aleluia. Et c'est ce que Dieu est en train de faire cette semaine. E é isso que Deus está fazendo nesta C'est ce semana. que Dieu est en train de faire dans cette É ville. isso que Deus está fazendo nesta cidade. C'est ce que Dieu est en train de faire dans cette É église. isso que Deus está fazendo nesta Et igreja. ma prière pour vous ce E soir, a minha oração nesta noite c'est que l'esprit des apôtres é que o Espírito dos apóstolos nous anime
jamais. E que nós venhamos sentir. Qu'il nous laisse jamais. Que nós venhamos sentir. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Et j'ai vu beaucoup de miracles s'opérer dans ma vie. E eu vi muitos milagres se operar na minha vida. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Porque o nosso Deus não mudou. C'est nous qui avons changé. Nós mudamos. C'est notre dédication qui a changé. É a nossa dedicação que muda. C'est notre amour qui a changé. É o nosso amor C'est que notre muda. consécration qui a changé. É a nossa consagração que Sinon, muda. Jésus n'a pas Mas changé. Jesus, ele não muda. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas changé. Diga a teu vizinho, Jesus não mudou. Jésus n'a pas changé. Jesus não mudou. Jésus n'a pas changé. Jesus não mudou. Jésus n'a pas changé. Jesus não mudou. Que le Seigneur vous bénisse. Deus nos abençoe. Dans le nom de Em Jésus. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém? Jésus. Príncipe